Imparável Lucas Neto na área, vamos lá, você que está comigo aqui no Objetivo Concursos, saudações cordiais. Faça uma excepcional tarde. De antemão já quero parabenizar aqui os aprovados na Guarda Municipal de Fortaleza, saiu o resultado definitivo ontem, estamos muito felizes inclusive porque dos primeiros lugares, dos primeiros 10, a gente tem 7 alunos ali, dos primeiros 5 nós temos 3, aí você vê a profundidade da preparação no Objetivo, mas eu quero também deixar uma mensagem para os reprovados, tá? Para os reprovados. Eu sei que tá todo mundo mandando mensagem para vocês do tipo, continua, sua conta vai fechar, isso é muito lindo, mas eu queria passar umas verdades para vocês hoje também. Quem tá afim de receber uma verdade? A verdade é que se você continuar com as mesmas ações de sempre, você vai continuar com os mesmos resultados de sempre. E alguém teve que me dizer isso lá atrás, quando eu fui reprovado em concurso. Não é fácil ser reprovado. Não tem nada simples em você procurar ver o seu nome no Diário Oficial e não ver, tá bom? É doído, é dolorido, dá vontade de chorar quando você é reprovado no concurso. Entretanto, se você tem tido resultados medíocres, você precisa mudar as suas rotinas diárias. Hoje eu vou trazer 5 formas de estudar que eu utilizei muito na minha preparação e que eu falo reiteradamente aqui para vocês. A primeira forma de estudar é a forma de estudar por videoaulas e por PDFs, tá? Vamos começar da primeira mesmo, que são as videoaulas. Quando você fixa nas videoaulas, você forma base, tá? Então, videoaula serve para uma coisa, base. Digita aqui, base. Então, eu quero ter base em direito constitucional, eu vou ver uma videoaula. Eu quero ter base, boa base em português, então eu vou ver uma videoaula. Não é sempre que você tem que ter videoaula. Você vê videoaula quando você vai formar a sua base. O segundo escalonamento que você tem que ter, que é uma segunda forma importantíssima de estudar, é leitura de PDFs. Eu não consigo entender como é que você quer desfrutar de uma preparação massiva se você só vê videoaula e não lê os PDFs. Lucas, como é que eu vejo a videoaula? Vamos lá. O gap que você comete na videoaula. Você fica apertando o botão do pause o tempo inteiro para anotar. Já percebeu? Você está assistindo, por exemplo, uma videoaula de constitucional e a cada fala do professor você aperta o botão do pause e anota. O que acontece é que de repente você consegue estudar de alguma forma. Só que isso se alavanca num processo muito demorado de tempo. Você há de concordar comigo que você não dispõe de tanto tempo assim para estudar. A maioria esmagadora de vocês, esmagadora mesmo, tem pouco tempo para estudar. Não é verdade? Às vezes você tem 3 horas diárias, porque você trabalha, você faz faculdade, você estuda, é uma doideira. Então, se você só tem pouco tempo para estudar, a minha sugestão é que você pare de apertar o botão do pause o tempo inteiro. Essa é a grande sacada que eu percebi que eu estava perdendo tempo quando eu estava formando minha base. Então, ao invés de eu ficar apertando o botão pause o tempo inteiro, eu colocava numa velocidade que, ao meu ver, fosse aprazível, seja no mínimo, seja no máximo, e eu copiava o que estava no quadro que o professor passava. Então, eu assistia a videoaula, aumentando meu estado de presença, como se eu tivesse uma aula presencial. E o gap que eu percebo que muita gente tem é esse. O cara não consegue rodar o edital inteiro, ou se consegue, demora muito tempo, porque ele fica o tempo inteiro na hora da base, apertando no botão do pause. Segunda forma, agora sim, vamos engrossar o caldo, são os PDFs. Cara, vocês sabem o quanto que eu estou falando bem dos PDFs aqui. Por quê? Porque para mim a preparação só se tornou mais massiva quando eu começava a ler. Só que tem gente que não sabe ler, é isso mesmo. Tem gente que não sabe ler. É por isso que eu defendo a tese do lê, vê e ré. Vou até digitar aqui, ó, é uma regra mnemônica que eu criei. Lê, vê e ré. Lê, vê e ré. Tá vendo aí, ó? Lê, vê e ré. O que é o lê, vê e ré? Vou fixar aqui para vocês, ó. O que é o lê, vê e ré? O lê, vê e ré, que tá aí, ó, é quando eu leio o parágrafo. Esse ler é de ler o parágrafo. Então vamos lá, você está diante de um material. Eu estou com a Bíblia aqui, né? Porque no escritório não pode faltar a Bíblia. Estou com a Bíblia aqui perto de mim. Estou com a Bíblia. Então como é que eu vou realmente ler para aumentar o meu estado de presença? Vou ler esse capítulo aqui, ó. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias os acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Eu acabei de ler o parágrafo. Não adianta só eu ler. Eu vou ter que visualizar. Esse V que está aqui é de visualizar. O que é visualizar? Imaginar um cenário. Imaginar um cenário é criar uma linha de storytelling mental. Criar uma história que me faça ver cenas. Se eu falei do nome João, eu vou imaginar uma pessoa com João. Se eu falei aqui no versículo de pão, eu vou lembrar de pão. Você consegue me entender? Então, ler é de ler o parágrafo. Ver é de visualizar. Esse outro E que ficou junto aí, mas é E de entender.
Não adianta você visualizar, construindo uma linha de storytelling mental, se você não consegue captar a informação. Você tem que entender aquilo. Então vamos lá. Quer melhorar seu estado de presença na leitura? Você tem que ler o parágrafo, visualizar o que leu, certo? Por meio de uma sistemática de imagens. Visualizar, digita aí, imagens. Você vai ter que entender. Como é que é entender? Visualizar e compreender. Não adianta visualizar sem entender o que quer dizer. Aí você vai internalizar. Esse I que está aí, do VI, esse I é de internalizar. Lucas, como é que eu internalizo a mensagem que eu acabei de ler? Como é que eu internalizo o parágrafo que eu acabei de ler? Existe uma técnica neurocientífica de neuroplasticidade que está dentro de um livro que eu já apresentei várias vezes para vocês. Quem é meu aluno antigo sabe. Que é o livro Atleta de Mentalidade ou Atleta Mental. Esse livro ele foi traduzido para o português. É um livro americano que foi traduzido para o português. Ele ensina como é que você se utiliza do cérebro para conseguir grandes desafios. E concurso público é um dos maiores desafios que o brasileiro tem. Você tem que estudar durante muito tempo para ir prestar uma prova de concurso de 4 horas seguidas, onde você vai ter que realmente acertar todas as disciplinas que estão lá para conseguir uma boa nota. E você vê que cada vez mais o nível está crescendo. É só você olhar aí o resultado final que eu já previa da Guarda Municipal de Fortaleza, onde a nota de corte foi 80 pontos. 80 pontos. Então o concurso não é mais para amador. Então internalizar está dentro desse livro como uma forma de você fechar os olhos por 5 segundos e depois levantar o seu olhar para o canto superior direito. Você não vai fazer isso, você vai fazer isso por 5 segundos. É rápido esse processo. Então você lê o parágrafo, você visualizou o que leu. Isso é principalmente para as pessoas que têm uma distração muito grande na hora de efetuar a leitura. Isso faz sentido para vocês, pessoal? O que eu estou falando, vocês estão conseguindo entender, sim ou não? Diz aí. Se você não estiver entendendo, diz eu não estou entendendo nada. Isso é importante para mim. Mas se faz sentido, reaja a essa live para que eu possa continuar falando nesses mesmos moldes e parcimônia, que é essa paciência de fala. Então, lê o parágrafo, visualiza, imaginando um cenário, entende, internaliza e levanta aqui, o olhar para o canto superior direito. Fechou os olhos, pronto. Em tese, isso vai para o córtex, que eu já falei 1 milhão de vezes para vocês, mas eu vou repetir porque tem sempre gente nova nas lives. É o córtex entorrinal. O que é o córtex entorrinal? O córtex entorrinal é o responsável pelas memórias. Alguém aqui sofre de falta de memória? Eu não estou falando de uma doença. Eu não estou falando de uma patologia. Eu estou falando de que você muitas vezes estuda o conteúdo de manhã, quando é de tarde você não lembra mais de nada. Você às vezes vê a videoaula, lê o PDF, mas quando vai resolver questão você não sabe de nada. Então por isso que a minha sugestão é que você leia, visualize, entenda, internalize. Aí tem o RE no final, tá vendo? Esse R é de repetir. Então, repita o processo. Como assim repita o processo? Se você não conseguiu entender e internalizar, repita. Leia outra vez, visualize de novo, entenda e internalize. Lucas, eu entendi. Eu tenho certeza que entendi. Então, se você entendeu, eu sugiro que você faça uma coisa muito importante. Vamos lá. Mais uma vez, eu vou me utilizar aqui de neuroplasticidade. Presta atenção. Se você acabou de ler um parágrafo, a sugestão que eu te dou é que você pegue um papel e uma caneta e escreva uma frase de 7 ou 8 palavras, curta, frase curta. Digita aqui para mim, frase curta, para você lembrar. Frase curta e objetiva. Você vai escrever, não é digitar. Não é digitar, é escrever. Isso está ligado ao neural, está ligado à psicologia, está ligado ao aprofundamento da informação, que é a fixação do conhecimento adquirido. Tá? Então você vai escrever uma frase que resuma aquele parágrafo que você acabou de ler. Frase curta, muito bem. Então, por exemplo, eu vou ler de novo aqui o versículo, inclusive um versículo interessantíssimo sobre investimento. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias os acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Então eu colocaria, aprenda a investir em múltiplas rendas. Eu colocaria só essa frase. Você consegue me entender? Então eu consegui dar interpretação para 2 versículos, 2 trechos, que poderia ser de uma prova, que poderia ser de uma questão de interpretação de texto, e eu consegui fazer uma frase. Por que essa frase que eu acabei de colocar é importante para mim? Eu vou te dizer por que essa frase se torna importante para você. Porque você pode ter vários guias rápidos de consulta. Você pode ter várias frasezinhas curtas como essa,
que expressam justamente aquilo que você analisou no PDF, que no futuro poderão te servir como revisão objetiva. E aí que está o gap. As pessoas não querem revisar. Tem gente querendo apenas ver videoaula, tem gente querendo apenas fazer questão, mas não estão revisando. E é por isso que a deficiência está aparecendo na hora de resolver as questões de onde? De onde? Da prova. É por isso que você tem se queimado em muitos concursos. Então vamos lá, eu estou falando de 5 formas de estudar. A primeira grande forma, videoaula, é para formar base. Qual é o gap? Dentre tantas falhas que eu percebo quando as pessoas veem videoaula, a primeira grande falha é você fica apertando o botão do pause o tempo inteiro. Segunda forma de estudar, por meio de PDFs. E eu acabei de te dar uma dica sobre leitura. Para aumentar o teu estado de presença na leitura, você precisa aplicar essa técnica aqui, ó. Lê, vê e ré. Lê o parágrafo, visualizar o que leu, entender, internalizar, repetir o processo e escrever uma frase curta. Vai ser perfeito para você fazer no futuro suas revisões e aquilo já vai ser fonte de resumo. Até aí tudo bem, galera? Tudo show? Posso dar as outras 3 formas de estudar? Depois da videoaula e depois da leitura do PDF, eu tenho outra fase. Só que eu ainda queria falar sobre PDF. Porque para mim, sinceramente, PDFs não podem ser curtos. Você já experimentou ver como é a letra seca de lei? Deixa eu colocar aqui para vocês. Ó. Eu vou colocar aqui para vocês Lei 8.112, que é a lei do servidor público do Civil Federal. Olha como é no site do Planalto. Vou até tirar aqui do meu pedestalzinho, do meu highlight, que você deu o nome desse bicho aqui. Voltei. Eu sempre faço merda nisso aqui, né? Mas o que importa é o conteúdo que eu tô passando. Ó, se liga. Isso aqui é o texto de uma lei. É o texto de uma lei. Irmão, você dá conta de ler uma lei todinha assim? Dá, você dá conta. Só que perceba que essa leitura, anota aí pra mim, ela não aumenta o teu estado de presença. Por quê? Eu vou te explicar porque esse tipo de leitura não aumenta o teu estado de presença. É simples, isso não aumenta o teu estado de presença em razão de que as letras estão sem nenhum tipo de comunicação ligada à criatividade. Lucas, o que é que isso tem a ver? Você está com sacanagem? Estou não. Desde que você entrou no século XXI, desde que você entrou na área da tecnologia, você precisa de materiais que contenham neurologicamente tabelas, imagens e gráficos. Por exemplo, ó, aquelas mesmas leis, se eu quisesse exprimi-las de uma forma mais interessante, eu as colocaria na forma de um PDF como esse aqui, ó. Esse tipo de PDF que contém tabelas, imagens e gráficos são daquela lei. Vamos imaginar então. É melhor estudar por um material com tabelas, imagens e gráficos ou pela letra seca da lei? Então o que é que aumenta o estado de presença na hora de uma leitura? Esse tipo de material, que é a lei limpa e seca? Essa é a pergunta que eu te faço. É esse tipo de material ou esse tipo de material aqui, com tabelas, com imagens, com gráficos, com disposições? É claro que é esse tipo de material. Se você então começa a substituir tabelas, imagens, gráficos, fluxogramas por esse tipo de material aqui, você tira ele da baila e começa a substituir por esse aqui, eu te garanto que a tua produtividade neural aumentará substancialmente. Isso faz sentido para vocês, galera? Faz sentido sim ou não? Hã? Então vamos lá. Não adianta você estudar com qualquer PDF. Você precisa ter PDFs que fomentem mais o seu processo de aprendizado. É por isso que a minha defesa é que vocês tenham PDFs com tabelas, imagens e gráficos. Então, Lucas, por que a legislação está assim? Toda legislação vai estar assim. A maioria dos materiais que você pegam em apostila, que vocês pegam em apostila e tudo mais, é assim, é preto no branco. É preto no branco. Por isso que no objetivo, eu faço questão de dizer mesmo, nós estamos substituindo num trabalho com mais de 22 pessoas, só numa equipe pedagógica, todos os materiais estão sendo transformados para que contenham tabelas, imagens e gráficos. Isso é regra. É regra no objetivo. A gente tem seguido à risca, então, colocado todos os materiais. Então, todo e qualquer material vai estar bisurado nesse sentido, com tabelas, imagens, cores e gráficos. Isso cada vez mais está subindo para vocês. Tá? Cada vez mais você tem esse estilo de material. Então a substituição por isso, disso aqui, por isso, vai melhorar sim o seu processo de estudo, o seu processo de produtividade. Então vamos lá. Eu falei de 2 dicas, né? Eu tenho que sair do PDF agora, videoaula e PDF. Vamos para outra. Temos que avançar. Terceira linha em forma de estudar. Você precisa resolver questões. Anote aqui, questões. Se você não resolver questões, você vai estar perdido.
Você precisa treinar. O treino duro vai te fazer uma prova mole? Não necessariamente, porque tem gente que não sabe nem treinar. Tem gente que mete o pau a resolver questões e é reprovado em concurso, porque não está fazendo o mapeamento adequado das questões. Existem duas formas de resolver questão. Você pode utilizar as duas. A primeira é quando eu pego vídeo aula de questões, onde o professor corrige questão, ele vai 1, 2, 3, 4 e vai corrigindo, vai me dando um gabarito comentado por ele mesmo, e eu vou acompanhando aquele gabarito. Tá? Essa é uma forma importante. E uma outra forma de resolver questão é que você sozinho lendo a questão. Isso pode ser por um site de questões ou por PDFs. Qual é o grande gap aqui? Quando as pessoas vão sozinhas fazerem questões, elas estão sempre fazendo como? Sem o gabarito comentado. E sem o gabarito comentado, fazer questão vai te trazer uma tribulação gigante. Você precisa de um gabarito com comentário. Tá? Se você não tiver comentários nas questões, você vai acabar fadado ao fracasso, vai por mim. Então, o que é que eu sugiro? Que você pegue questões e olhe o gabarito comentado delas. Isso tanto pelo site de questões como por PDFs. Para justificar no objetivo, toda semana, em quaisquer cursos, estão subindo pelo menos 60 novas questões comentadas no PDF. Então, você vai ter questão comentada em PDF o tempo inteiro. Qual é o gap que continua? As pessoas veem a questão, veem o comentário dela, mas não veem a metrificação dos erros. Lucas, e como é que eu faço se eu estou errando muitas questões? Vamos lá, anote 3 chaves. Por favor, anote, pessoal. Não sai daí agora, não vai já acabar. 3 chaves. Se você quiser parar de errar tanta questão. Quem quer parar de errar tanta questão? Me diz aí, eu quero. Você quer parar de errar muita questão? 3 chaves para você. Primeira chave. Tá errando muita questão? É porque de repente você está precisando de uma boa videoaula. Você precisa ver um bom professor. Tá errando muita questão de português. É porque você precisa fazer um relacionamento de base muito forte com as questões. Primeira grande dica. Então você precisa de uma boa videoaula de teoria. Tem gente que não entende porque está errando muitas questões e não vai para uma videoaula que forme melhor a base dele. Então, primeira dica, se você está errando muitas questões, vai ver uma boa videoaula teórica. Segunda dica, se você está errando muita questão, isso se deve ao fato, provavelmente, de que você não está sabendo selecionar as questões para resolver. Como assim selecionar as questões para resolver, Lucas? Ao invés de começar a responder questões de nível superior, como você já está respondendo, comece respondendo questões de nível fundamental. Depois suba para nível médio e só por último, quando a habilidade estiver formada, você vai responder questões de nível superior. Lucas, como assim? Vamos imaginar que você pegou um desses assuntos aqui, eu estou dentro dos nossos cursos aqui no site, você pegou direito penal, tá? Aí você pegou aqui crimes contra o patrimônio e você começou a errar muitas questões que estão aqui dentro dessas aulas de questões. Você errou muito. Cara, não estou entendendo não. Então, possivelmente, as questões que estão aqui são de nível superior. Você deveria começar com questões mais simples, de nível fundamental ou de nível médio. Entendido? Lucas, macho velho, ainda assim eu continuo errando questão. O que é que pode ser? Se você já viu uma boa videoaula e ainda continua errando questão. Se você já está começando pela de nível fundamental, para depois da de nível médio, de nível superior, possivelmente você está errando por assuntos pré-requisitos que você não viu. Lucas, como assim, macho? Tu está complicando. Tô não. Vamos imaginar que tu está estudando direito penal. E aí você já pega crimes contra a administração pública como tópico 1 para estudar. Não é sugestivo que você faça isso. O sugestivo é que você comece pelo ponto 1. Às vezes, se você não entende sobre teoria do crime, você não tem como se dar muito bem em crimes contra a administração pública. Por isso que às vezes você erra a questão porque não solidificou espaço para um assunto que é requisito para aquele outro assunto. Então a minha sugestão é que antes de você andar no edital, você comece da base mesmo. Às vezes os editais que vêm de vocês são todos desorganizados. Vem lá primeiro crime contra a administração e lá embaixo é que vem teoria do crime, fato típico. Aí fode. O que ocorre é que você de repente quer seguir a linha do edital e não a linha do mentor ou do grupo que realmente se preocupa contigo, que diz o passo a passo cronológico do que tu tem que fazer. Esse foi só o terceiro passo, questões. Quarto passo. Irmão, você precisa de revisão. Você precisa revisar. Diga aqui, ó, digita todo mundo, eu preciso revisar. Você lembra que eu tinha ensinado você a fazer frases curtas, frases óbvias? O que são essas frases curtas e óbvias? Eu te explico. Frases curtas, óbvias e objetivas, como essas aqui, são essenciais para você revisar. Elas todas foram tiradas justamente da metodologia que eu acabei de dizer,
que é a junção de questão mais a leitura do PDF. Imagina que eu li um capítulo todo sobre princípios fundamentais, então eu reviso por meio de frases curtas. Se eu tenho centenas e centenas de frases curtas como essas aqui, me diz, centenas de todos os assuntos, de todas as matérias de um edital, eu consigo ou não consigo fazer uma boa linha de revisão? Hein? A minha pergunta é, eu consigo ou não consigo fazer uma boa linha de revisão com frases curtas como essa? Imagina, você estudou, é um exemplo só aqui, você estudou princípios fundamentais da República do Brasil. De repente você gastou lá um tempão para ler o PDF. O que é que você quer revisando pelo próprio PDF? A revisão, anote todo mundo, por favor, revisão é retenção plena do conhecimento adquirido. Retenção plena do conhecimento adquirido, isso é revisão. Então você quer reter a informação no córtex frontal e no córtex entorrinal. Córtex frontal, memória longa. Córtex entorrinal, memória curta. Que é a memória curta, aquela que está até 90 dias. Às vezes você está estudando num pós-edital e você não exerce esse treino. Você só consegue ler o PDF e ver a videoaula, mas não faz uma linha sequer de revisão. Por isso que você se lasca. Minha chamada para você, comece a treinar revisões. E a melhor forma de revisão não é você se fudendo de perder tempo criando resumos, não. Você já pode pegar tudo pronto. Eu já disse, dentro do site do Objetivo, para quem é aluno, você sabe que existem duas metodologias de revisão. São os vários guias de consulta rápida que tem lá dentro e os vários flashcards que são também para revisão. Esses são os materiais objetivos para você fazer o quê? Revisão. Revisão. Então digita aí, revisão. Vamos digitar quais foram as 5 formas? Vamos relembrar das 5 formas, moço? Vamos lá, 5 formas. Primeira forma de estudar, videoaula. Eu vou até digitar aqui porque eu acho massa, videoaula. Segunda forma, em PDFs. Mas é qualquer PDF? Não, tem PDFs longos aí que vocês estão se lascando. Terceira forma de estudar para valer, hein? É só ler o PDF e aprender a ler? Não, tem que fazer muita, mas muito o quê? Questão. Questão o quê? Comentada. Lembra que eu falei? Quarta forma de estudar que eu falei agora há pouco? Revisão. Revisão. Anotei aí, beleza? E comentei sobre todas. Deixei todos os detalhes. Claro que eu posso aprofundar e aprofundo isso muito bem dentro do curso do Objetivo. Você poderia ser meu mentorado, inclusive participando do Objetivo Play e tendo acesso a todo esse material vertiginoso que potencializa sua aprovação. Agora é contigo. Só que faltou uma 5, eu tenho que dizer qual é essa 5. Quem sabe me dizer qual é a quinta forma de estudar? Vamos relembrar? Eu vou até fixar aqui. Cadê minha aqui? Vou fixar aqui, ó. Deixa eu tentar fixar esse negócio aqui. Fixar comentário. Pronto, fixei. Primeira videoaula. Aí eu te dei os gaps que podem acontecer na videoaula. Quem anotou, anotou. Segunda, melhorar o estado de presença na leitura. Aí eu disse onde é que você está errando na leitura. Falei ou não falei? Falei. Terceiro, questão comentada. Eu te ensinei a salvar o seu nível de questões comentadas. Melhorando a leitura, melhorando a videoaula, vendo o assunto pré-requisito. O quarto é revisão e eu estou te dando aqui a estrutura para revisão. Lucas, me ensina aí uma linha de revisão. Não tem linha melhor do que essa, quer que eu diga? A melhor linha de revisão. Antes de começar a estudar o assunto novo, você vai pegar tudo que for guia e flash, como esse aqui, que ficou para trás e revisar. Então, como é que eu pego tudo que é guia e flash para revisar? Assim, moço, ó. É bem simplesinho, não mata não. Você vai pegar, vai baixar todos os seus flashes e guias dentro de uma pastinha. E quando você estudar um assunto, por exemplo, vamos imaginar que eu estudei a Constituição Federal. Constituição Federal. Antes de começar a estudar o tópico 2 do edital, eu vou passar o pente fino em tudo que for guia rápido e flash. Olha o guia rápido, olha o flash. Olha o flash. Isso aqui, macho, me ajudou tanto a passar em concurso federal, mais tanto que você nem imagina. Mais tanto que você nem imagina. Isso aqui é o ouro em pó. Imagina isso para todos os assuntos. Imagina unir isso a todas as estruturas. Ora. Se eu tenho, dentro do Objetivo, excelentes videoaulas, você sabe que os professores são fodas. Eu nunca vi uma pessoa dizer que aquele professor do Objetivo não presta. Nunca vi. Sério mesmo. 2. Os PDFs estão magníficos, porque eles são objetivos e precisos, não são longos. E tem tabelas, imagens e gráficos, porque é nossa Prisma. 3. Questões comentadas. Eu já disse, é obrigação nossa. Eu estou te dando de presente. Mesmo que você compre o curso há 3 meses, não tem problema. Toda semana atualiza o seu curso, subindo pelo menos
60 novas questões comentadas em PDF. Ah, Lucas, não encontrei ainda. É só falar no direct que o time te ajuda para encontrar dentro do seu curso. E faltou uma. Já tem a galera falando aí. A galera é esperta, cara. Simulado, moço. Simulado. Ah, Lucas, mas eu vi um professor dizendo que ele nunca fez simulado. Certo? Ele passou em quantos concursos? Simulado é treino, rapaz. Você perde o quê? Não é fazer simulado todo dia não, tá? Não vai ficar dizendo por aí que eu tô mandando tu fazer simulado todo dia não. Faz simulado pelo menos todo domingo. Faz um simulado todo domingo. Faz pra tu ver se tu não aguenta. Se tu não sobe o nível. Lucas, onde é que sobe simulado? Aqui. E os simulados que vão subir serão comentados. E aí o que é que acontece? Se você pega todo domingo um simulado bem aqui pra você, por exemplo aqui, ó. Se eu pego simulados comentados como esse aqui. Exemplo, né? Da PPCE. Olha isso. Olha o ouro. Olha o ouro. O professor comentando cada uma das questões, ou então ele comentado no próprio PDF. Irmão, esse aqui é o verdadeiro ouro em pó, para que você possa crescer sua preparação. Logo, logo, eu acabei de falar da quinta grande sistemática para você melhorar nos estudos, que é o simulado. Faça simulados. Você precisa fazer simulados, pelo menos uma vez por semana, e eu sugiro que seja aos domingos. Então, eu espero que com essa live eu tenha ajudado vocês a desbloquear muita coisa que está bloqueada na cabeça de vocês. Lembrando que eu tenho aulas e mais aulas ensinando vocês a estudar dentro das mentorias que estão dentro dos cursos no Play. E aqui no Objetivo Play tem mentoria comigo toda semana. É só vir na aba mentorias, mentorias semanais, começar curso. E aí você vai ter aqui as mentorias que ficam salvas toda semana comigo e com um grupo de professores excepcional, tá? É só clicar na mentoria, você vê qual é o tema dela e você pode inclusive conversar comigo para tirar dúvidas sobre como estudar. Então não há empecilho para quem quer passar em concurso. E não à toa o Objetivo Concurso tem feito os primeiros lugares em concursos. É simples, é só você olhar para o nosso feed recheados de aprovações. Recheado. Contra prints não há argumentos. Nós temos os prints dos depoimentos desses alunos, eles mesmos falando e entendendo que a rotina deles estava errada e eles mudaram essa rotina. Eu quero presentear hoje todos vocês que ficaram nessa live até o final. E eu vou convidar vocês para digitar play aqui, P-L-A-Y, play, para que eu possa te enviar no direct uma chance única para você vir para o Objetivo Play. Por que eu digo chance única? O Objetivo Play, já vou dizendo, no dia 1º de agosto vai sofrer uma alteração no valor. Por que vai sofrer uma alteração no valor? Porque não há nenhum outro curso no Brasil que entregue videoaula, além de aula ao vivo todo dia, para você conversar com o professor, PDFs unificados com tabelas, imagens e gráficos que eu acabei de te mostrar, revisões objetivas por meio de flashcards e guias rápidos de consulta. 4. Muita questão comentada subindo toda semana de graça para você. E 5. Simulado toda semana para qualquer curso premium. Então, se você quer hoje ter acesso ao Objetivo Play, digita Play aqui embaixo. E quando eu terminar a live, eu vou deixar ela salva. Só por 1 hora. Você vai lá e digita Play também. Você vai receber no seu direct a chance de hoje vir para dentro do Objetivo Play com um preço mínimo. Lembrando que esse valor vai ser reajustado. E aí você vai ter que pagar mais. Lucas, se eu comprar, eu pago só esse valor de hoje? Sim. Qual é o valor? R$ 59,90. Mas no dia 1º de agosto, já estou dizendo, vai ter o reajuste. Ele vai para 97 mensal e ainda está barato, pelo tanto de coisa que entrega. Porque eu não estou falando só de videoaula gravada. Eu estou falando de aula ao vivo e eu estou falando de mentoria comigo, que já fui aprovado em vários concursos e muitos outros professores pegando na sua mão e te dizendo como estudar. Então digita play. Eu quero no seu direct enviar agora uma grande chance para que você possa deixar de ser amador na hora de estudar para concurso. Eu espero piamente que essa live tenha te atingido positivamente. Digita play que eu vou falar contigo agora no direct. Play aqui embaixo. Beijo no coração de todos e bora pra tribo Objetivo Play. Bora se aprofundar nos estudos, cara. Bora seguir os bons caminhos dos aprovados nas primeiras colocações. Saiu o resultado aí da Guarda Municipal de Fortaleza, que foi um concurso hiper concorrido, com o 1º lugar sendo o objetivo, 2º lugar geral do objetivo. Você ainda tá perdendo tempo. Não arrisque a sua preparação em qualquer beco de esquina. Concurso público é coisa séria. Bora pra cima. Tamo junto até depois do fim. Digita play. Tem um presente pra você. Valeu.